Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que ele pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou com um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu a seus pés e suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho hoje, em primeiro momento, parece ser uma palavra muito dura, né? Parece ser algo que nos revela uma face de Deus, uma face mais carrancuda, vamos dizer assim. Mas isso é se a gente ter contato com essa palavra, mas sem buscar aprofundar o que Cristo vem dizer. E sem ter intimidade, né? Sem ter uma experiência com Deus. Porque a primeira coisa, nós já viemos numa caminhada que a gente percebe, e a palavra já nos revelou isso, e continua revelando, que Deus, a única coisa que Deus é para conosco, é amor. E por isso que Jesus vem nos orientar, enquanto é tempo. Porque sim, nós podemos, infelizmente, perder a nossa vida. Existe essa possibilidade. Mas precisamos focar naquilo que Deus nos apresenta como caminho para chegarmos até Ele. E nisso a gente vê esse Evangelho como um ponto muito interessante da nossa vivência cristã
da nossa vivência com o Senhor. Primeiro, uma pergunta justa de Pedro, né? Senhor, se o meu irmão erra comigo, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Será que tem um limite? Tipo assim, chega um momento que eu recebo a autorização para perder a paciência? Jesus vem dizer a Pedro, não, Pedro, o seu perdão, o nosso perdão, precisa ser como o perdão de Deus. E aí a gente começa a entender esse evangelho, porque próprio Cristo e Ele que revela o Pai para nós, mostra que Deus, Ele tem profunda paciência e amor por cada um de nós. Deus não perde a paciência, não perde a conta. Deus não tem limite para o seu amor para conosco. E por isso Deus nos perdoa a todo tempo. E aí a gente pega a parábola e o primeiro empregado, ele sempre será como cada um de nós. Porque Deus, na sua bondade, na sua entrega, a gente percebam que o nosso preço é a entrega do Deus vivo. Deus dispôs do seu tudo para nos resgatar para Ele. O preço de cada um de nós é esse. É a vida do próprio Cristo. Então, o nosso valor, ele é inalcançável para cada um de nós. Por isso, essa dívida é enorme. Mas o interessante não é ficarmos focados nesse tamanho dessa dívida. O interessante é perceber como que Deus trata o devedor. Olha o que está escrito, né? Como o empregado não tinha como pagar, o patrão mandou que fosse vendido. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava. Então, percebam, primeiro ponto, o empregado não tem como pagar. É inalcançável para ele esse pagamento. E aí o segundo ponto, porque vamos colocar isso a olhos humanos. O cobrador, ele ia dar o seu jeito. Ele ia ir a fundo para conseguir reaver o que lhe é devido. Porque se alguém deve, é porque usufruiu de algo. Então a dívida é justa. Mas Deus, ele se enche de compaixão para conosco quando nós nos reconhecemos pecadores e suplicamos o perdão. Aqui está o ponto central do Evangelho. Prostrado suplicava. Suplicar é a manifestação do mais profundo do nosso coração, uma manifestação que dói, mas pedindo perdão. E aí o que Deus faz? Deus não olha o tamanho da nossa dívida. Mas Deus, que é sedento, Deus tem sede de nós. Deus olha para a gente e fala, meu filho, eu te perdoo. Então esse é o primeiro ponto do Evangelho. Independente da nossa limitação, Deus nos chama à conversão a todo tempo. Mas para converter e receber o perdão, nós precisamos suplicar e nós precisamos pedir o perdão. Por isso, a importância do sacramento da confissão. Nós precisamos ir até o Senhor, prostrarmos diante dele e suplicarmos o perdão. E aí, pelo outro lado, nós precisamos pedir a graça de Deus para que ele encha o nosso coração da sua bondade. Que nós não iremos conseguir perdoar a todos na medida que Jesus nos pede para perdoar, se não for
por um coração que transborda o próprio amor de Deus. Esse é o caminho do perdão. É nos mergulharmos no amor de Deus. E mergulhados no amor de Deus, oferecemos esse amor ao irmão, à irmã, muitas vezes por meio do perdão. E assim nós conseguimos alinhar a nossa miséria com a miséria do outro. A gente consegue entregar para o outro um pouco do que Deus nos dá. E o ato do perdoar também é o ato de reconhecer. Reconhecer que a nossa própria limitação. Porque ao perdoar o irmão, a gente faz uma leitura da nossa vida e percebe que nós também somos limitados, nós erramos. E que a gente não vai colocar uma régua no outro que seja maior do que a régua para conosco mesmo. Dessa forma, repletos do amor, da graça e do perdão de Deus, nós temos a capacidade dada do alto de perdoar o irmão e de perdoar também a nós mesmos. Nesse dia que celebramos a Assunção de Nossa Senhora, ou seja, Maria é levada ao céu, que a gente possa também olhar para esse Evangelho e perceber que o dar o perdão, ele está intimamente ligado ao recebermos o perdão de Deus. E isso é um caminho seguro para o céu, porque como Maria nós também seremos levados ao céu. E se nós temos a misericórdia, o perdão de Deus, esse caminho vai mais fluido, vai mais livre, e a gente vai se encontrar com o Pai, Pai das misericórdias. Querido Jesus, mãezinha, que na vida também perdoou até mesmo aqueles que te infligiram as maiores dores, nos ensinem a viver bem e a ofertar esse grande ato de amor de Deus, que é o perdão àqueles que também nos machucam. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos revela a cada dia como sermos mais parecidos contigo. E para que nós possamos seguir a sua imagem, possamos ser verdadeiros imitadores de ti, fica conosco, Senhor. Sozinhos não conseguimos, nós necessitamos da tua presença. E dai-nos a graça de também não nos afastarmos de ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.